Show de bola, galera. Então, mudando um pouquinho de saco para mala, vamos relembrar. A brincadeira toda começou com o ser humano percebendo que ao esfregar corpos diferentes, os corpos se atraíam depois dessa esfregação. Isso já há milênios atrás. Há milênios atrás os caras perceberam que pegando lá uma seiva de uma árvore, e aí ela ficava dura, bonita, e aí eu vou polir ela agora, pegava lã de carneiro, polia a cera da árvore, e depois percebia que havia uma certa atração entre essa lã e essa resina atritada. Foi daí que a gente começou a desconfiar que tinha alguma coisa que compunha os corpos que dava origem a essas cargas elétricas. As coisas foram avançando, nós descobrimos o elétron e percebemos que os elétrons todos têm a mesma carga, e é a mesma carga dos prótons, e portanto aprendemos a medir a quantidade de carga elétrica dos corpos. Algo extremamente básico. Sabemos o valor da carga elementar do próton ou do elétron. Com o avanço da ciência, isso já mais modernamente, 1780 e poucos, final de 1700, o sujeito foi para o laboratório e começou a brincar com carguinhas que ele conhecia. Ele amarrava essa carga num equipamento chamado dinamômetro e percebia então que ao mudar as cargas de intensidade, os dinamômetros liam valores de forças distintos. Então ele usava lá uma carga Q1 e uma carga Q2, que estavam a uma certa distância uma da outra, e era perceptível que ao dobrar uma carga, a força de interação dobrava. Ao triplicar uma das cargas, a força de interação triplicava. Dobrando uma carga e triplicando a outra, 2 vezes 3, sextuplicava a força de interação. Logo, o cientista que estudava isso, que era o Coulomb, percebeu que para calcular a força de interação entre cargas elétricas, o produto das cargas era imprescindível. Ele também percebia que se colocasse água entre as cargas, ou madeira, ou borracha, mudava o valor da força. Então ele percebia que o ambiente aqui influenciava, o material influenciava. Ele representou essa influência pela letra K. Na verdade, eu vou te confessar que não, ele representou essa influência por 1 sobre 4 π/0. Ele representou essa letra K dessa maneira feia, assim, usando a permissividade elétrica e não a constante eletrostática que hoje nós usamos mais comumente. Então, só para contextualizar historicamente, nos primórdios, no lugar do K tinha 1 sobre 4 π vezes E0. Só que o mais espantoso é que quando ele dobrava a distância, a força caía 4 vezes. Triplicava a distância, a força caía 9 vezes. Foi por isso que ele teve a ideia de colocar a distância elevada ao quadrado no denominador, porque a força era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui nós temos módulo. Módulo porque os opostos e atraem iguais se repelem. Ou seja, a atração ou repulsão a gente define pelo sinal das cargas, mas o módulo a gente define pela conta, independente do sinal das cargas. E aí está revisada a lei de Coulomb. Eu sempre gosto, com não, que é isso? Só um ali. Eu sempre gosto de falar que o Coulomb, ele leu sobre Newton, ele conhecia o trabalho do Newton e, portanto, como Newton tinha falado no livro dele sobre uma força de atração entre quaisquer corpos desse tipo, o cara que estuda esta equação e depois vai para o laboratório e detecta uma coisa similar acontecendo, fica mais fácil para ele migrar daqui para cá do que o Newton só a partir das leis de Kepler chegar nessa conclusão, Então, só para não tirar o mérito fantástico do Newton, que é considerado um dos maiores até hoje, apesar do Einstein e tudo mais, a galera considera o Newton um dos maiores. Não sei se já te contei a passagenzinha do Newton resolvendo 4 problemas matemáticos que nenhum matemático da época conseguia resolver. Te contei essa passagem? Diz que o Newton uma vez estava estressado, cara, e parou de trabalhar academicamente.
foi para uma fazenda de um amigo dele. E ele ficou alguns meses recluso. E foram surgindo problemas na matemática, enquanto Newton não estava presente. 4 problemas que nenhum matemático do mundo conseguia resolver. Certo? Quem em casinhas para solucionar ideias de cálculo lá. O Bernoulli, que era amigo do Newton, mandou uma carta para o Newton, sabendo onde ele estava, fazendo onde ele estava. Ô Newton, porra, cara, tá acontecendo assim, assim. Hoje nós temos mais aula, né? Tá acontecendo assim, assim, assado, cara. Tu não podia dar uma força pra gente? Diz que o Newton pegou a carta no mesmo dia. Respondeu os 4 problemas e respondeu a carta, cara, no mesmo dia. Imagina, centenas de matemáticos do mundo todo tentando resolver encrenca. O Newton, numa tarde, vai lá e mata os 4. Pra tu ver, né, cara, a diferença entre o Newton e os réis mortais. O cara era foda. Peguei uma carga elétrica fixa na parede Qzão e sei que tem alguma coisa acontecendo aqui em volta. A prova disso é que se eu pego essa carga de teste aqui, ó, eu sinto ela ou sendo atraída ou sendo repelida por aquela carga que eu fixei no laboratório. Logo mostra que tem alguma coisa acontecendo aqui ao redor dessa carga, né? Esta coisa invisível é chamada campo elétrico. Então a gente poderia definir campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. É uma região perturbada pela presença de uma carga elétrica. Só que na física a gente quer a definição matemática de campo elétrico. Por isso eu escolho um ponto aleatório no meu laboratório para estudar e usando cargas de teste que eu conheço, eu meço a força em cada carga de teste. O certo seria nós usarmos cargas de teste diminutas, 2 vezes 10 na menos 6 coulombs, 4 vezes 10 na menos 6 coulombs. Mas como não tem chance de ninguém morrer no laboratório virtual, e para não confundir a nossa mente, eu vou usar cargas assassinas de 2 coulombs, 4 coulombs, 6 coulombs. Pego a carga de teste 2 coulombs amarrada num dinamômetro e coloco ela naquele ponto. E leio o que o dinamômetro me diz. No laboratório dá números com vírgula satânicos. Aqui não. Aqui é tudo redondo. Ó, redondo, 80. Incrível. 80 newtons, vírgula 000. 80 é perfeito. É incrível. Vai. Claro, acabamos de falar que dobrando uma das cargas dobra a força. Triplicando, triplica, 240 newtons. Isso para as pessoas normais é idiota, mas para uma pessoa que quer descobrir o que é campo elétrico, está no laboratório, que é um rato do laboratório, querendo entender a natureza, ele ao olhar esse fenômeno ele tem uma sacada. E ele vai lá e escreve, putz, descobriu o que é campo elétrico. Campo elétrico é a razão entre força e carga. Portanto, nesse caso hipotético, não importa qual dos experimentos eu vou usar para medir o campo elétrico naquele ponto G que eu estou estudando. Vou pegar o cara do meio, 160 newtons, 4 coulombs, campo elétrico, 40 newtons por coulomb. Opa, mas campo elétrico é uma grandeza vetorial. Eu calculei o módulo. Se a carga geradora é positiva, o campo é de afastamento. Se a carga fosse negativa, o campo seria de aproximação. Significa dizer que naquele ponto G o campo elétrico é 40 newtons por coulomb. Que cada maldito coulomb que eu colocar ali recebe 40 newtons. Meio coulomb, 20 newtons. 10 coulombs, 400 newtons. Só isso. Eu vou precisar dessa ideia para poder, na próxima aula, falar de potencial elétrico. Energia potencial elétrica e potencial elétrico. Então, ó, não se esqueçam, em campo elétrico é uma grandeza vetorial. Próxima aula, já que eu revisei força elétrica e campo elétrico, eu vou te mostrar o que é energia potencial elétrica e aí a gente avança com qualidade em eletrostática. E aí vou passar exercícios extras para a próxima aula, já que aparentemente a apostila foi esgotada pelos colegas.